agora compor a mesa. Para isso, eu chamo inicialmente a mediadora da mesa, que é a professora doutora Terezinha Azeredo Rios. De quem eu tive o prazer de ser anjo por 2 dias. A Terezinha possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Filosofia de Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação de Educadores da Faculdade de Educação da USP. Fez parte, por mais de 30 anos, do quadro de professores do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC, São Paulo, e trabalhou como professora e colaboradora no programa de pós-graduação em Educação e Currículo no convênio da PUC com a Universidade Pedagógica de Moçambique. É membro da Sociedade de Filosofia da Educação dos Países de Língua Portuguesa e do Conselho Editorial de Educação da Cortez Editora. Tem desenvolvido trabalhos nas áreas de filosofia e educação, especialmente da ética e da didática, voltando sua reflexão sobre os temas dos fundamentos da educação, da formação de professores e da competência profissional. Dando continuidade, eu chamo a professora e atriz Janaína Leite. Janaína é mestra pela Escola de Comunicação e Artes da USP, formada em Letras, Francês e Português pela USP, estudou na Escola de Artes Dramáticas e no Teatro Macunaíma. Desde 2001, integra o Grupo 19 de Teatro, participando da criação dos espetáculos Histeria, Higiene, Arrufos e Marcha para Zenturo. Passou pelos principais festivais do país e de inúmeros no exterior, em países como França, Portugal, Cabo Verde e Inglaterra, interpretando as peças em francês e inglês. Concebeu o espetáculo Festa de Separação, um documentário cênico. Conversas com meu pai, baseado na sua pesquisa sobre documentário autobiográfico no teatro. Publicou pela editora Perspectiva o livro Autoescrituras Performativas, do Diário à Cena, e é doutoranda na Escola de Comunicação e Artes da USP. Continuando, eu quero chamar a professora doutora Etel Marina Bartes Moreno. Etel é educadora musical e pesquisadora, licenciada em Letras, Magister Arte em Literatura Hispano-Americana, bacharel em Artes, professora de Literatura, professora de Educação Musical, professora de Educação Pré-Escolar e Primária, doutora em Investigação Social, autora de 24 livros, 13 deles para educação musical e autora de 5 fitas cassete para criança. Fundadora, em 1992, do programa Viva la Música, de ampliação e melhoria de educação musical. Foi professora e diretora da Escola Normal de Professores de Educação Musical, Jesus Maria Alvarado, na cidade de Guatemala. Ex-presidente do Fórum Latino-Americano de Educação Musical, FLADEM. É conselheira do CLEA, Conselho Latino-Americano de Educação pela Arte. E, por fim, quero chamar o artista plástico Rafael Leona, que vai fazer a gentileza de se apresentar no momento da fala dele. Devo dizer, em primeiro lugar, muito obrigada, né? E é de praxe a gente fazer esse agradecimento, mas digo sempre que gostaria que o meu não tivesse um caráter formal, porque tem sido em ocasiões como essa, né, encontros, simpósios, congressos, que eu tenho tido a possibilidade de ampliar, de aprofundar meu trabalho, e aquilo que venho trazer aqui resulta exatamente disso. Meu obrigada vai, em primeiro lugar, para Miriam, cuja generosidade tem me trazido sempre para esse espaço. Não apareceu no currículo, mas eu gosto de dizer, alguns já me ouviram aqui, que eu sou arte educadora honorária, né? De alguma maneira, exatamente por causa dessa abertura, dessa possibilidade de diálogo que Miriam tem proporcionado para mim, né? Então, quero agradecer, em nome dela, a equipe de organização do simpósio,
quero falar que o convite me honra e me alegra. Me honra pela confiança no meu trabalho e me alegra por me dar essa oportunidade de aqui estar, né? Como os de antes também, quero falar do meu encantamento com essa acolhida que a gente tem aqui, né? Essa possibilidade de ter um anjo, pelo menos por 2 dias, né? Eu quero dizer para a Lelê uma coisa que vou buscar em Cecília Meirelles. Eu nunca tinha pensado em ter um anjo assim, tão explicitamente. E quero dizer a ela que ela é o anjo que eu pensei. A Cecília diz assim: na verdade, tu vens como eu te queria inventar. Obrigada, anja querida. E, né, quero também dizer que o convite me alegra por causa disso. O reencontro com pessoas muito queridas, pessoas cujo trabalho conheço de perto e alguns à distância, e ir aprendendo do jeito que a gente vem, né, nesse momento. Estou contente por estar aqui com Janaína, Ethel, Rafael, né? Não me preparei para você, viu, Rafael? Só porque estava o nome das meninas aqui, né? E aí, pronto, outra surpresa boa, né? A gente vai junto. Então, minha tarefa é a de problematizadora. E eu gosto muito dela, porque o lugar de onde eu falo é o lugar da filosofia. Na verdade, quando Miriam me convidou para eu estar novamente no simpósio, eu já comecei a me preparar. E aí eu falei, como eu já tive no primeiro, eu vou chegar lá e dizer assim, como eu ia dizendo, não é? Na verdade, eu ia até ser mais provocadora, eu ia falar assim, o que eu ia dizendo mesmo, né? Mas aí resolvi ser mais boazinha e contar o que eu ia dizendo, né? Só para criar um gancho para esse momento aqui em que eu venho de novo. De novo não é de velho, né? Então, quem sabe há essa possibilidade da inovação. Eu ia dizendo lá no primeiro simpósio, né, que eu queria trazer uma pergunta. E é uma pergunta que eu fui buscar em Guimarães Rosa, meu conterrâneo tão bom. E se as unhas roessem os meninos? É isso que eu ia dizendo naquele momento, porque eu queria trazer a ideia exatamente do espanto, do olhar diferente, né? Sabe que eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, eu ia dizendo, e estou repetindo, que o lugar de onde eu faço a minha proposição aqui, e é breve, a proposição de problematizadora, é o lugar da filosofia. Eu costumava dizer que a filosofia é uma ferramenta preciosa de minha formação e de minha prática. Até que, há algum tempo, eu ouvi um músico da melhor qualidade, cujo trabalho recomendo a vocês, Arismar, do Espírito Santo, dizer que a música ele disse, a música é o meu meio de transporte. Aí achei da melhor qualidade. Agora, em vez de dizer que a filosofia é a minha ferramenta, ela continua sendo, é verdade. Eu digo, a filosofia é o meu meio de transporte, né? É por ela que vou seguindo nos meus caminhos e é por sua janela que eu tenho olhado o mundo, as minhas relações com ele, com os outros, o meu trabalho, a minha vida, né? As construções que vou fazendo. E a filosofia é exatamente esse espaço da pergunta, né? Do questionamento, da tentativa de olhar de um jeito diferente a realidade. O João estava falando da especificidade de um espaço, né? É verdade que ela tem, a filosofia, em comum com múltiplos tipos de conhecimento, uma forma de olhar a realidade,
mas ela tem essa especificidade de, ao lado da arte, da ciência, da religião, procurar espiar de um jeito para tornar esse mundo novo, o nosso olhar sobre ele novo, a nossa experiência também, quem sabe, nova, né? É por isso que é o Guimarães que me ajuda mais uma vez, quando ele diz assim: a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para haver são demais de muitas, muito maiores, diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. A gente tem de necessitar de aumentar a cabeça. Cabeça, tronco e membros, né? Para uma totalidade que sempre nos ultrapassa. Quem sabe isso que o Paulo Freire chamava de ser mais, né? Eu entro no modo de ser da filosofia. E essa coisa da permanência dos modos de ser, Miriam, trazem para mim também que o modo de ser é um jeito de ser, né? E em Minas, e é essa a parte mais importante do currículo, eu ter vindo de Minas, não é? Em Minas Gerais, a gente não fala assim, eu me senti como, né? A gente fala assim, eu fiquei feito doida, né? É feito. Então, a minha palavra aqui, né? Eu entro aqui feito filósofo e feito mineiro. Quem sabe, mineira filósofo, para ajudar aí a problematização, né? E quero dizer que é um outro mineiro que me ajuda, Carlos Drummond de Andrade, quando a gente pensa em conviver, né? A nossa mesa é modos de conviver, processos colaborativos. Tem um poema super bonito de Drummond que se chama Mineração do Outro. Não vou lê-lo todo, escolhi um pedacinho que nos provoca nesse momento em que a gente está falando em conviver. Ele diz assim: viver não, viver sem. Como viver sem conviver na praça de convites, onde avanço, me dou, e o que é sugado ao mim de mim, em ecos se desmembra. Nem resta mais que indício, pelos ares lavados, do que era amor e dor agora é vício. Vou repetir: viver não, viver sem. Como viver sem conviver na praça de convites? Viver é conviver, não é? E, por causa disso, vou lá no meu pedacinho da filosofia, que é a ética mora no condomínio da filosofia, e vou trazer para cá uma palavra-chave que eu acho que estará presente na nossa conversa aqui, e que eu acho que é chave mesmo, né, de abrir portas. O professor Marcel deu uma cambalhotinha na palavra dele quando ele falou que ele queria uma chave para abrir a porta, mas ele falou assim: eu tinha que achar uma porta para aquela chave. Eu adorei, não é? É igual as unhas roendo os meninos. Não é que eu tenho que buscar uma chave para a porta, eu vou achar a porta para aquela chave. A palavra-chave é alteridade. Se eu falo em conviver, a perspectiva é viver com o outro, alteridade, né? O princípio máximo da ética é o respeito. E o que é o respeito? O respeito é a consideração da existência do outro. Parece uma coisa banal e óbvia, não é? Mas nem sempre, não é? Não, as pessoas dizem: a gente leva em conta o outro, a gente passa por ele, esbarra nele, né? Joga míssil nele.
nem sempre a gente reconhece o outro. Eu tenho trazido um exemplo bem pequenininho que sempre me ajuda, que é que eu estava numa fila, sabem, do supermercado, longa fila, fila de frios. Quando chegou a minha vez, eu disse, boa tarde, e o garoto que estava atendendo disse, o quê? Eu disse, boa tarde. Ele disse, a senhora sabe, é muito boa tarde mesmo, porque eu estou aqui desde as 8 da manhã e a única coisa que eu ouço é 200 de mussarela, 400 de presunto, como se fosse para a máquina. É isso. Não reconhecemos tanto o outro, né? E quando eu estou falando que há necessidade de consideração da alteridade, não é para a gente ser altruísta, bonzinho, como se diz. É porque o outro é medida da minha identidade. Eu sou o outro, do outro, né? E eu, então, preciso de ser levada em consideração. Mesmo no espelho mais cristalino, a imagem que a gente tem da gente é invertida. Já pensaram nisso? Quem fala de nós, de verdade, como se diz também lá na minha terra, é quem está diante de nós, é quem nos reconhece, quem nos concede esse olhar, essa escuta, de que a gente falou tanto aqui, né? E, então, é nessa medida que há necessidade. E o outro é diferente. Esse talvez seja o maior desafio, porque a gente anda fazendo a apologia da igualdade. E um outro princípio ético derivado do respeito é a justiça, que é igualdade na diferença. Somos diferentes, mas somos iguais em direito, em consideração, etc. E, vejam, trouxe essa palavra porque o que se pretende aqui, no simpósio, nas nossas relações, principalmente nas nossas relações educativas, é que haja um diálogo. Nós queremos estabelecer aqui um diálogo, uma conversa, não é? E não há diálogo do mesmo. O diálogo se faz na diferença, é na diversidade. Às vezes, ele se faz até no conflito, nunca no confronto, claro, né? E, quando eu digo isso, não digo que não seja bom a gente encontrar as pessoas que pensam como a gente, cujas ideias vêm ao encontro das nossas, etc. Mas quero chamar a atenção aqui para essa necessidade da consideração da diferença, do diálogo, da contradição. Eu brinquei ontem com Cláudia, dizendo a ela que ela tinha me desafiado porque ela trouxe a Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. E a gente adora mesmo e fala é isso, só que a realidade é contraditória. Ela é isso e aquilo. E aí o difícil é a gente efetivamente admitir, né? E levar em consideração que há outras formas. A contradição está aí e o diálogo se faz na contradição. Já vou terminando. Vou buscar algo que Leandro Conder nos diz. Ele diz, o movimento de ida e volta que se realiza no plano intersubjetivo, a atividade que leva os cidadãos a interferirem uns na vida dos outros, passa inevitavelmente pelo diálogo. O diálogo não elimina as contradições, ao contrário, as pressupõe, mas lhes dá um tratamento especial, cuidadoso, reflexivo, porque nele o exercício de crítica se completa com a autocrítica. O outro me põe em contato com uma realidade que o isolamento pode me impedir de enxergar. Tantos outros aqui, nós outros em Etel, né?
O Ortega y Gasset diz que, na língua espanhola, vocês têm esse privilégio de poder dizer nosotros, né? Para poder dizer de nós, né? Então, eu tenho a esperança aqui, né, de que a gente possa fazer esse exercício do diálogo, de reconhecimento da diferença, de crítica constante, ver claro, ver fundo, ver largo, e de autocrítica, um olhar que se volta sobre nós mesmos. Olhar, a gente sempre fica usando algumas expressões que, na verdade, empobrecem. Não é olhar, perceber. Olhar, escutar, falar, né, para que a gente possa ter esse conhecimento ampliado. Repito, então, com essa esperança que lanço aos colegas essa perspectiva de trazermos a nossa diferença, de contemplarmos a outra diferença e de poder fazer aquele aumento de cabeça, corpo e alma a que o Guimarães nos convida. Obrigada. Nós vamos fazer uma inversão da expectativa que está aí no convite, na programação. Nós faremos a seguinte ordem. Primeiro, o Rafael faz a sua fala, a seguir, Janaína e, por fim, a Ethel. Sim, Rafael, com você a palavra. E conte quem é você, porque você viu aqueles longos currículos que foram colocados aqui para dizer, você sabe com quem está falando, não é? Muitos anos que eu trabalho dentro de grupos nos quais a questão da colaboração e da convivência são muito fortes e, às vezes, as consequências são essas, né? Chegar o currículo de outra pessoa em vez do teu, e essas questões, né? Mas faz parte, né? Realmente faz parte de um mundo que foi construído nos últimos séculos para ser individual, né? E para não ser colaborativo. Então, quando a gente começa com as práticas de colaboração, a gente vai se deparando com um monte de problemas no percurso. Desde os mais ridículos, os mais operacionais, os mais internos, tanto nossos, de conseguir fazer isso de um jeito que vá acrescentando nos estudos e na produção, como do próprio mundo institucional. Eu já vou contar um pouquinho para entender melhor, mas como grupo, quando você entra, por exemplo, nos circuitos do mundo da arte, o mundo da arte vem atrás de nomes. Então, é muito comum que publiquem uma coisa com um nome de alguém que está associado, mas nem faz parte do grupo, por exemplo. Então, é uma coisa bem comum, assim, um intento por individualizar todo o tempo. Mas vamos lá, eu vou me apresentar só um pouquinho. Na verdade, eu vou apresentar mais o grupo, que é quem eu estou representando. Meu nome é Rafael Leona, esse sotaque vem da Argentina. Eu comecei no ano 97, montamos, junto com companheiras, o grupo de arte callejero, GACI, é um grupo que começou no ano de 1997 e até hoje está em funcionamento, um grupo que está lá na Argentina trabalhando. No ano 2006, por conta de encontros internacionais, exposições e produções, conheci o grupo Contrafilé aqui em São Paulo. São Paulo, nessa época, começos do ano 2000, na verdade é uma questão que é mundial, né? Mediados dos anos 90, está muito ligado aos movimentos anti-globalização, ao que estava acontecendo com o zapatismo em México. Começam a acordar uma série de formas de produção, e essas formas de produção dentro da arte tinham a ver com colaboração, grupalidade, política e educação. Eram meio seixos que atravessavam, mas foi muito importante como os movimentos anti-globalização e a própria globalização, não era só um que estava gerando isso, fez com que surgissem ao mesmo tempo, em lugares remotos do mundo, esse tipo de agrupações. Foi num período de 5 anos, quando a gente começa a conseguir recursos institucionais para se desplaçar, para sair do local, quase todos os grupos com uma filosofia muito parecida, grudada em Deleuze, e com uma história muito situacionista. Então, no começo, todos os coletivos estavam trabalhando no nível local. Depois de alguns anos, começa a se formar uma rede, e
e a gente começa a ter esses recursos para se mexer pelo mundo e começamos a descobrir que as mesmas intenções e as mesmas formas estavam acontecendo, mas desde Croácia a México, a diferentes países da Europa, África, em muitos países repetindo a mesma forma de produção. Nesse momento, então, quando começa toda essa sequência, a gente começa a fazer contato com São Paulo. São Paulo não era diferente. São Paulo tinha aproximadamente uns 10 grupos muito fortes atuando nos começos do ano 2000. Alguns ainda estão produzindo, outros já pararam. E no ano 2006 eu conheço o Contrafilé, e por coisas da vida, namorar e demais questões, acabei vindo para aqui e começando a produzir com o grupo, que não parei até hoje. O grupo Contrafilé continua produzindo hoje. Então, meio que esse é o currículo que eu vou apresentar. Tem toda a parte de exposições e coisas assim. Eu virei professor, também sou professor. Oi, tudo bem? De escola, trabalho com crianças, do Fundamental 1 e Fundamental 2, na Escola da Vila. Só isso porque também tem referências que, claro, vêm da educação formal também. Então, o que eu pensei em mostrar para vocês são 3 trabalhos do grupo, 3 trabalhos que aconteceram aqui em São Paulo, e para tentar desdobrar um pouquinho o conceito da colaboração, tentar pensar em sair do plano superficial, né, onde a gente entende que você está colaborando um com o outro, produzindo juntos, tendo uma coautoria no que você está fazendo, e demais, para tentar mergulhar em 3 qualidades diferentes onde a colaboração pode vir à toa. Obviamente não são as únicas, nem pretendo que sejam, claro, são só três coisas que eu vi dentro dos trabalhos que achei que era interessante a gente pegar na mão e pensar na colaboração desde esses ângulos. Então tem uma perspectiva mais íntima, uma perspectiva mais comunitária e uma perspectiva que abraça mais o que seria os atores sociais, a participação como atores sociais. Eu vou começar pelo par, que são umas fotos soltas que você tem aí dentro da pasta. Dentro de Rafael Leona, aí tem uma pasta. Pode abrir a primeira foto e a gente vai passando. É a primeira foto lá embaixo, o Parque para Brincar e Pensar. Muito bem, podemos começar com essa imagem mesmo. O Parque para Brincar e Pensar foi um projeto desenvolvido por Contrafilé. A gente tinha conseguido um recurso pequeno em algum desses editais, já não lembro qual, algum dos editais que tinha. Volta para trás, pode deixar lá mesmo. Aí a gente vai avançando à medida. Vou relatar o caso, aí a gente pensa o nível da colaboração. Aí a gente tinha conseguido um recurso pequeno, algo assim como 15 mil reais, uma história assim. O grupo Contrafilé vinha de 4 anos de trabalho no interior do Brasil, em quilombos do Brasil, tentando pensar como que os processos de intervenção urbana podiam dar-se no espaço rural, como que o pensamento da arte e da política dentro dos processos educativos podia acontecer dentro de comunidades quilombolas. A gente fez um processo de 3, 4 ou quase 4 anos de trabalho em quilombos e voltamos para a cidade com nossa produção. E aí, claro, deu uma coisa, né? Porque depois de tantos anos de estar em espaços de territórios culturais constituídos, onde a soberania alimentar, a soberania de saúde tem um pressuposto que está posto já de começo dentro desses espaços, a gente voltou para a cidade, para a nossa cidade, São Paulo, e foi meio, e agora, né? Agora como que a gente elabora? Já não era o mesmo, já não eram grupos, a gente já não se considerava um grupo de intervenção urbana, porque tem um começo que é pensar a cidade como um território ou como um espaço a ser intervido, né? Todos os grupos de intervenção falávamos, vamos intervir a cidade, a gente intervém, acha uma brecha, aí cria um diálogo, aí vem o discurso social, a gente consegue discutir e colocar assuntos que para a gente são relevantes em pauta. Só que, quando a gente fez todo esse processo, a gente percebeu que a cidade não é só isso. A cidade é corpo. São nossos corpos. É o corpo de cada um construindo essa cidade. E que se a cidade é corpo, então tem uma questão na autoridade, na alteridade, o reconhecimento do outro e também se reconhecer no outro, de máxima importância. Então a gente começa a perceber como o grande trabalho, na verdade, de arte na rua estava no corpo.
mas não no corpo não só no sentido performático, também, né? Claro, performance sempre atravessou todos os espaços de intervenção urbana, mas também no corpo em si, na experiência corporal, em todo esse sentir, né, do estar juntos. E como que isso, na verdade, era a potência máxima para a transformação da própria cidade. Então, quando a gente ganhamos esse recurso, a gente pensou, bueno, a gente tem que conseguir abrir um espaço. Na hora de abrir espaço, a gente vai conseguir criar tempo, e dentro dessa criação de tempo estarão os corpos involucrados e transformados que a gente estava procurando. Os nossos também, sempre que eu estou falando do outro, na verdade estou falando da gente também, né? Ou todos esses coletivos, não sei se todos, mas a grande maioria, eu contrafilei muito, tem um processo de autoeducação, né? A gente pensa muito desde a gente, mas não já como fatos mais de uma arte que era muito umbriguista, nessa história de estar tirando foto de você mesmo, sino de você mesmo como parte do ator, como parte do material, como parte do fim do processo, né? Então tem muito um pé também, obviamente, em Paulo Freire, né? Nessa história de se poder se educar para se libertar, não é se educar outro, não é conscientizar o outro, né? E essa discussão foi para Jardim Miriam, que é onde a gente leva esse projeto do Parque para Brincar e Pensar, e a ideia básica era abrir um espaço na cidade onde pueda ser construído pelas pessoas que estavam lá, e a partir dele criar pensamento e criar formas artísticas. Quando chegamos em Jardim, fomos para Jardim Miriam, porque a gente é bastante amigo da Conca, do Jardim Miriam Arte Clube, e ela nos estava convidando para fazer um trabalho juntos, e a gente decidiu ir lá. E ela nos apresentou a comunidade, ela mora lá, né, em Jardim, não sei se vocês conhecem a Conca, se não, procurem, é muito legal, o Jardim Miriam Arte Clube. Ela foi morar lá nos anos 80 com um grupo de artistas e só sobrou ela lá, né, todo mundo saiu correndo, voltaram rápido para esse lado do Rio, mas ela ficou lá em Jardim Miriam, na zona sul da cidade, com seu espaço. E lá ela apresentou a comunidade, a gente entrou na comunidade, era aquela primeira foto que a gente estava vendo, era o espaço onde a gente decidiu montar o parque com a comunidade. Então tem uma coisa de vamos lá, do processo colaborativo, primeiro interno do grupo, de entender essa necessidade de trazer esse espaço para a cidade, um espaço de construção comum, de construção colaborativa. E aí a gente conseguiu um pequeno recurso, fomos lá para o Jardim e começamos a bater as portas dos vizinhos e a conversar com eles. E a conversar um pouco sobre esse espaço. Claro que a gente foi com a Conca, com Mônica Nador e ela que nos estava acompanhando para dar essa volta pelo bairro. E a gente foi conversando e chamando para perguntar sobre essa história do parque. De que significaria um parque dentro do bairro, né? Isso que estamos vendo é a linha por onde passam as torres de alta tensão, que quando foram colocadas foram derrubadas todas as linhas de casa da favela que estavam na linha geográfica, e como vocês veem foram derrubadas e deixadas aí, né, todo o entulho. E é o lugar onde as crianças brincavam, né? Quando a gente chegou era o lugar onde brincavam, onde as pessoas se encontram para conversar. O resto são todos caminhos muito fechados, então é o lugar aberto da comunidade. E a partir daí começou um trabalho, agora pode começar a passar as fotos aos poucos, começou um trabalho primeiro com as crianças sobre essa história, né? Era um cartaz que a gente colou durante meses no bairro, que era esse procurado, vivo ou morto, um parque para brincar e pensar, e dentro dele desenhos, diferentes desenhos de crianças, de adultos. Aí a gente foi fazendo esse trabalho durante meses, aproximadamente uns 4 meses, e juntando um grupo de discussão, onde, claro, como em quase todos os espaços de mobilização política e social, as mulheres ocupavam a maior parte do espaço, e as crianças uma outra boa parte, e alguns homens pelos cantos das reuniões, né? É uma coisa que a gente vê bastante comum nos últimos tempos. E aí começou uma ocupação do espaço, ocupar o espaço, estar juntos, desmontar a ideia de por que a gente estava lá, né? Quando você chega numa comunidade que não é a tua, ao princípio tem uma suspeita, né? É muito difícil o processo da alteridade, porque acho que está muito ferido, né? A gente vende muitas feridas. Então esse tipo de comunidade é uma comunidade típica onde o político vai antes das eleições
onde a Sabesp chega também num momento e fala que a gente vai fazer um monte de obra, não se preocupem, está tudo bem. A gente foi atrás dos papéis e a Sabesp tinha uma ordem de serviço para eles para 2024, para pôr o esgoto para baixo. Então, estava ótimo a previsão. Aí, depois vem a questão religiosa, que também é uma questão que esbarra, às vezes, em aproveitar-se dessas pessoas, ou eles sentem que muitas vezes chegam propostas religiosas que não batem realmente com necessidades deles. O tráfico, claro, que controla gran parte da área, e os artistas, que também somos parte de pessoas que muitas vezes conseguimos recursos para gerar um projeto e quando falta uma certa consciência nessa autoridade ou uma certa vontade de realmente se tirar as roupas frente a isso, você acaba realmente fazendo um bom trabalho e conseguindo ir a outro lugar e a outro lugar graças ao trabalho, e na comunidade sobra pouco de isso, né? É uma questão difícil, estou trazendo assim bem ironicamente, mas é uma questão bem difícil. Então, primeiro, entender qual que era nosso lugar aí e discutir sobre essas questões explicitamente. Então, tinha essa questão de a nossa própria procura, né, como um momento de educação, de autoeducação, a nosso próprio percurso de trabalho, da onde que a gente estava vindo, por que a gente estava nesse lugar. E outra questão que foi, acho, muito importante foi criar um orçamento aberto, né? Então, todos os recursos estavam abertos para quem quiser olhar e a gente, na verdade, acabou gestionando junto. É muito interessante que nesse tipo de colaboração, se você vai hoje em dia lá no parque para brincar e pensar que ele existe, um parque cuidado por essas crianças que hoje em dia já são jovens, elas foram crescendo e elas trabalharam com a gente no processo de construção. Então, elas sabem como arrumar os espaços. Então, elas que cuidam, são os grandes cuidadores do parque. Se você vai lá e pergunta quem que fez esse trabalho, de quem que é o trabalho, eles vão falar que é deles. Eles nem vão lembrar que o Contrafilé esteve lá, vão saber que eu sou o Rafael, o Rafa, o gringo, sim, aquele cara que fala esquisito. Vão falar, sim, a Joana, sim, ele. Sabem quem que a gente é? Claro, a gente é muito amigo, a gente vai lá para festas e tudo, mas não é um trabalho que é nosso. Você entende a diferença? O trabalho nasceu de uma urgência, a gente foi buscar o lugar, foi atrás das pessoas, montou um grupo, que se você queria estava, senão você não estava. Não tinha um compromisso de você estar lá obrigadamente porque você ia ganhar um prêmio no final. A coisa que você podia ganhar era uma transformação interna e externa. Nas relações, a gente, quando chegou lá, de um lado do parque tinha uma família, do outro lado outra, e eles estavam com uma briga de anos por uma horta comunitária que tinha dado errado, alguém tinha vendido as coisas sem avisar, enfim, tinha anos de uma briga, e que com o processo do parque, claro, não é que a gente arrumou a vida de todo mundo, mas eles foram entre eles discutindo suas coisas e trabalharam juntos, e ainda hoje estão lá. Não sei se na avó, talvez ainda estejam brigados por a história da horta, mas o processo da autoridade aconteceu, no sentido de que estavam uns nos outros, dependendo e colaborando nas suas produções. Pode passar um pouco aí a foto, que já vou encerrar esse caso. Esse é no espaço da Mônica Nador, o Arte Clube, o Cinema Arte Clube, que fica pertinho do bairro. Então, alguns encontros aconteciam aí. Pode ir passando. Uma maquete. Então, aí tem mais uma questão na colaboração. No momento no qual você abre esse espaço, que é um espaço onde estão as condições dadas para o encontro, você cria as condições para somar na produção, para dar lugar para os outros chegarem na produção. Então, aconteceu que durante o processo durou aproximadamente um ano mais ou menos, do começo ao fim, começaram a chegar outros grupos que chegavam para produzir, pessoas que estavam soltas, que queriam trabalhar e não sabiam muito bem aonde, chegavam, entravam na discussão e ficavam. Aí, em um momento, o grupo era muito grande, a gente estava com multidões de 250, 300 pessoas, uma boa parte de fora do bairro, uma parte do bairro que sempre esteve aí, que sempre está, e uma parte enorme de pessoas de fora do bairro, de São Paulo, daqui do centro, de todo lado que chegava lá para trabalhar. Então, isso acho que faz parte dessa coisa que nasce de um lugar muito íntimo, de um processo de uma urgência pessoal, no sentido de uma necessidade vital, e ele vai se expandindo, vai somando, vai se transformando. Claro, essa urgência já não é minha, já não é uma coisa que eu acordei pensando, que eu acordei com essa dor, sino que é uma coisa que vai se espalhando e vai sendo compartilhada.
Então, acho que a colaboração começa aí, não? Então, você reconhece aquilo do outro em você e você está dentro disso. Já não é mais do outro, nem é mais teu, na verdade. Não? Tem uma coisa que está em um e no outro. Pode passar aí um pouquinho mais nas imagens. Pode passar, são as maquetes. Tá, aí são começos do trabalho. Pode ir embora, que acho que vou passar para outro caso. Acho que também uma das coisas importantes nesse processo de colaboração e de reconhecer-se no outro é realmente entender que você não é o grande sabido que vai trazer consciência para a sociedade e a partir daí tudo vai ficar bem, né? Você faz parte desse corpo que construiu essa realidade, seja colaborando, seja enfrentando por momentos, seja o que for, você estava fazendo parte disso. Então tem uma coisa aí muito forte, a gente vinha das comunidades quilombolas, 5 minutos, vou falar só de um caso, então, gente. Então, o que acontece? Nesse processo, quando a gente veio das comunidades quilombolas, a gente foi para as comunidades como urbanoides que a gente gosta, né? Eu gosto muito de morar na cidade, mas quando a gente chegou no espaço rural, a gente tinha tudo para aprender, né? Na verdade, a gente que estava como grande aprendiz de todo esse grande processo de muitos anos. Quando a gente foi para o bairro, a gente começou a cutucar e a ir atrás das questões, e atrás dos saberes. É impressionante o conhecimento de terra que tem no interior de São Paulo, né? Daqui na periferia de São Paulo. É impressionante assim, todo esse conhecimento que as pessoas têm sobre o espaço, né? Já virou, né? Eu não sei se abro mais um caso. Na verdade, eu fui embora, era meia hora. Abro mais um. Tá, então vamos abrir. Pode abrir. Acho que abre diretamente de catequalização, que ele vai trazer uma coisa um pouquinho diferente, que outro um pouco mais colado. Outro processo é um processo com os secundaristas, que a gente fez no ano das ocupações. O livro está aqui, a gente desenvolveu o livro dentro de um projeto do MASP. Eu trouxe 30 exemplares para distribuição gratuita. Então, pido, por favor, que se você pegue, porque realmente tem interesse, não para pôr na biblioteca, e ficar à disposição para depois vocês olharem, tá bom? Esse processo que eu vou mostrar agora é um processo, vou tentar que ser breve, é um processo que está ligado a um tempo anterior a isso que eu mostrei. É um processo onde a gente ainda entendia a cidade muito como intervenção urbana, e a gente começa com uma urgência, de novo, que era a questão da catraca, que é uma questão tipicamente brasileira, espantosamente paulista, e assim vai. Depende do bairro, pode ser mais aguda ainda a condição que essa máquina coloca no corpo, né? E a gente estava, isso foi um pouquinho antes de eu chegar no Brasil, quando na verdade eu vim com meu grupo para a discussão desse projeto, só que ele começa aí e não para, né? E a questão começava com essa urgência sobre a relação do corpo e a catraca, os espaços e a catraca, e o contrafilé começa a pensar nos fluxos, começa a pensar na proxêmica, na relação dos corpos e sua mobilidade na cidade e no espaço, e estávamos dentro de um projeto. Depois essas informações dá para achar por aí. E aí a gente vai estávamos trabalhando em zona norte da cidade, em um SESC. A gente convocou pessoas que tinham relação com movimentos sociais e demais, e colocou a questão, bueno, o que é a catraca para vocês? E aí, nessa discussão, aí começa por um disparador, uma urgência e uma palavra que é usada numa reunião para discutir. Pode passar aí a primeira. Esse é o projeto. Tem o velho símbolo da Prefeitura de São Paulo, daqueles bonequinhos da época de Marta, acho que foi naquela época, por isso está um pouco situado o cartaz, mas é isso aí, pode passar o próximo. Começa nessa situação no grande disparador, né? Que era, bueno, o que significa para vocês a catraca, né? Então aí vinha
Ah, sim, a gente viu como os corpos começavam a se mexer no lugar, e começaram a trazer relatos. Então, primeiro essa catraca mais física, né? Tinha um cobrador de ônibus que estava na roda. Aí ele falava, há pouco tempo as empresas colocaram câmeras, então a gente não pode deixar mais pular a catraca. A gente pode deixar não pagar, mas a pessoa tem que passar por baixo da catraca. É algo super comum de ver, né? Criança que não paga, muitas vezes passa por baixo. Pessoa adulta que está pedindo para ser levada, que não é idoso, passa por baixo. E aí, com esse grupo, a gente continuou discutindo e falaram, cara, uma coisa é você subvertir a catraca e passar por cima, e outra coisa é você se humilhar e passar por baixo da catraca, né? Você ainda pode não pagar, mas você vai passar por baixo da máquina, né? Então, daí veio e a gente foi sentindo como que realmente era uma coisa importante na vida das pessoas, né? Como era uma coisa que realmente tinha a ver. E aí, claro, veio toda a discussão sobre as catracas invisíveis, as formas de controle invisíveis, né? Então, era catraca material e imaterial, e aí a gente foi. E a gente decidiu fazer uma intervenção urbana, bem nos moldes da intervenção urbana, pode passar. E a gente plantou lá no Largo da Aroche, em um desses pedestais que não tem busto, que já tinha sido roubado, não foi a gente que roubou, claro, a gente não é vândalo, né? Instalamos aí essa catraca enferrujada que tínhamos comprado num ferro velho, e colocamos uma plaquinha oficial falando Monumento à Catraca Invisível, programa para a descatracalização da própria vida, a data do monumento, e aí ficou, uns 2, 3 meses plantado a catraca no Largo de Aroche. E aí, um dia a prefeitura, um jornalista descobre que isso estava aí, uns 2, 3 meses, e faz esse artigo aí, colocando catraca invisível. Aí, na verdade, esse material está disponível na internet. Daqui depois vocês não vou parar porque tem muitos sliders, senão eu vou ocupar todo o tempo. Aí, nesse só um segundo voltar, que esse é bem emblemático. Na verdade, o artigo está falando do roubo da catraca, porque as catracas têm um nome, um número de série, e eles pertencem ao Estado. E essa catraca que a gente comprou num ferro velho foi roubada em algum lugar, ou perdida, e foi a parar. Então, o jornalista está muito interessado em saber quem que roubou. E, claro, deve ter pensado, alguém roubou um busto, fundiu, depois roubou uma catraca e colocou no lugar. Tipo, a coisa era muito louca, né? Então, ele ficou muito abismado com isso. Só que, nos moldes da intervenção urbana, a gente já tinha conseguido que aparecesse essa placa aqui, que é a placa. Ele fala tudo isso, mas não fala nada. E aí aparece a placa que no jornal de verdade dá para ler. Então, a intervenção aconteceu nessa ideia que a gente tinha de chegar nos meios de comunicação. Nessa época, se procurava muito poder inserir, né, nos meios e conseguir levar para mais lugares o trabalho. Então, aí essa placa ficou aí, e aí começaram a acontecer muitas coisas. Pode ir passando agora assim um pouquinho mais rápido. Aí o Laerte recupera seu Homem Catraca, que era uma personagem dos anos 70, final dos anos 70, ele não tinha feito mais. Ele recupera e ele fica 1 ano e meio fazendo só Homem Catraca. E ele traz, né, o Homem Catraca como agente da descatracalização. E aí fica Laerte um tempão, né? Então tem muitos. Depois podem entrar aí na página e ver, tem muitos, dá para achar. Pode passar. Eu não vou ler hoje. Bueno, tem uns muito bons, mas tudo bem, vamos lá. Aí, claro, os jornalistas vão atrás, acabam achando o trabalho no SESC. Aí no meio a gente fica em silêncio, porque também tem a ver um pouco com esses processos de colaboração versus individualização do trabalho. A gente sabia que a gente falava nesse momento, olha, isso é um trabalho de arte, eu sou artista, meu nome é Rafael Leona, pode ir por lá embaixo. O trabalho morria automaticamente, porque o mundo da arte, todos sabemos, tem essa capacidade de digerir qualquer baleia azul que passe por perto, né? Então, muito bem. Aconteceu isso, a gente dava não sei, e pode passar. Aí vai para a FABESP, né? Vai para a FUBESP como prova da admissão da universidade, o programa para a descatracalização da própria vida. Aí são 1.400 estudantes que escreveram, foi muito legal, muito bom. Assim, a gente achou que já tínhamos chegado no lugar assim, mais legal. Pode passar. Aí começa uma discussão, né, super grande, está lá a prova, pode passar mais um, super grande, sobre como que a FABESP podia colocar um neologismo dentro da prova. Como que podia ser uma palavra que não é da língua portuguesa dentro da prova, né? Descatracalização. E aí vira todo um assunto em função disso, toda uma loucura, um monte de artigos. Pode passar. Então aí vem, né, catracaliza o idioma, fala, bom, enfim, vai lá, pode passar. Vocês vão tirando suas conclusões. Muito bem, aí vem a questão da catraca enferrujada, né? A gente começa a ser acusado de que a gente somos uma catraca enferrujada, que a gente era muito setentista por usar coisas enferrujadas e ter uma espécie de, sei lá o quê, de
paixão com o passado, sei lá, não sei. A catraca era dos anos 70, mas a gente não... Pode passar. Mas... E aí, logo depois do vestibular, o Itaú lança, né, sua grande ideia. Muito bem, pode passar. Tá, e são mais discussões sobre a questão, pode passar, mais, pode passar. Mas aí continua a discussão sobre toda essa história, porque aí... E aí, claro, os estudantes vão e queimam uma catraca na frente da FUVESP e falam, olha, vocês são a grande catraca desse país. Porque se hay alguém que não deixa chegar na universidade, são vocês. E aí vão e queimam a catraca lá, e o movimento estudantil, sobretudo o movimento do Passo Livre, já estava acontecendo coisas parecidas com eles, com a catraca no sul do Brasil. Não foi só aqui que isso apareceu, mas a partir daqui eles tomam como bandeira a catraca pegando fogo. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí vai para um MPL, pode passar. Tudo bem. Tá, essas são já organizações nossas. Por que que acontece? Por que que eu queria trazer isso? Porque, na verdade, o trabalho é tudo isso. O trabalho não é a catraca colocada lá no pedestal. E o tipo de colaboração que aconteceu aqui para esse trabalho acontecer é uma colaboração que envolve vários atores sociais que vão entrando na discussão e produzindo mais uma coisa em relação ao trabalho. Mas não é em relação ao trabalho, é o trabalho. Então, eles vão construindo, fazendo com que o trabalho aconteça. Quando ele vira redação, o trabalho está acontecendo, ele não parou de acontecer, e uma coisa sobre a catraca. Todos esses estudantes escrevendo são colaboradores que estão produzindo dentro desse trabalho. Quando o Itaú vai lá e faz essa bestialidade de apropriação cultural e põe lá como uma ideia maravilhosa de agora você se associar a um banco para você ser livre, que quem que pode ter essa ideia na vida, mas beleza, sou dono do banco, né? O resto todos sabemos, maravilhoso, mas ele está fazendo parte dessa construção, ele mostra como funcionam os fios da cooptação, né, das ideias e dos conceitos, e colocou na rua com uma campanha publicitária enorme, não foi uma coisinha só. Então, cada um desses passos vai produzindo e vai fazendo acontecer o trabalho. Então, por isso eu queria trazer outro caso, traz uma outra questão, mas vamos deixar para a próxima. Obrigado. Eu trouxe um videozinho de 2 minutos, que é uma geral do grupo e da vila, então vou deixar vocês assistirem para a gente ter algum tipo de imagem para a nossa conversa.
pode colocar na primeira imagem já. Então, essa é a Vila Maria Zélia. Isso é uma imagem da vila lá atrás, né, no momento lá da sua construção, em 1917. A vila completou agora 100 anos. E a gente está lá numa situação de ocupação já, fez 13 anos no ano passado. Na verdade, foi uma invasão no primeiro momento, ajudado por alguns moradores que viram sentido na nossa entrada lá. Pode passar para a próxima. São essas imagens da época. É um espaço, né? Tem 180 casas, mais 6 prédios públicos, que são as escolas gêmeas de meninos e meninas, o armazém de secos e molhados, antiga, que são as antigas casas dos operários. Todas elas hoje tem acho que só 1 ou 2 originais. É uma vila tombada pelo patrimônio histórico, mas as casas foram todas transformadas, com um segundo, um terceiro andar. Tem uma só ou 2 que tem essa configuração original. Pode passar. Isso é o momento que a gente chega na Vila Zélia, em 2004. Esses prédios, as casas foram sendo passadas, né, para os filhos dos operários, foram sendo vendidas, e os espaços públicos, o único que continuou tendo um fim público foi se é que podemos dizer assim, foi a igreja, mas as escolas, o prédio que era o boticário, o armazém, tudo isso foi abandonado e estava há 40 anos fechado. Entulho, as escolas estavam todas tomadas por plantas, você nem via mais o chão, parecia que era um grande jardim, e a gente quebrou os cadeados com a ajuda de alguns moradores e começou um trabalho lá dentro, que aos poucos foi se legitimando, né, pelo uso. A gente tem o apoio dos órgãos públicos, do CONDEFA, do INSS, mas a gente continua lá de forma totalmente independente, sem ter nenhum tipo de apoio institucional, nenhum tipo de verba para isso. Mas isso aí é o grupo, junto com alguns moradores, fazendo um trabalho insano de limpeza. Pode passar. Tirando aí o mato e todo o entulho. Pode continuar. São as escolas bem deterioradas completamente. Aí são esses senhores, nenhum deles está mais vivo. Todos eles ajudaram nesse momento. Eles não entravam, né? São as escolas onde eles estudaram quando eram criança. Eles nunca mais tinham entrado depois que os prédios foram abandonados, começaram a ruir, ser tomado pelas plantas. Eles estavam entrando aí junto com a gente, contando as histórias que aconteceram nessas escolas. Aí pode continuar. São crianças também da vila que hoje esses meninos já têm mais de 20 anos cada um, e aqui é uma das salas de aula onde esses senhores todos, eles que levaram a gente nessa sala para mostrar onde eles estudaram, como é que era a escola, como funcionava, e estavam aí vendo esses espaços abertos aí há décadas fechados já. Aí esse primeiro espetáculo, Higiene, foi o primeiro espetáculo que a gente criou dentro da Vila Maria Zélia. A gente chegou lá porque a gente estava pesquisando a questão da habitação no Brasil no século XIX, formas de habitar mesmo. A gente estava trabalhando a questão dos cortiços, que era onde vivia 2/3 da população. No caso, a pesquisa era sobre o Rio de Janeiro, mas depois essa realidade também era presente em São Paulo. E a gente estava trabalhando a época do higienismo, né, onde esses cortiços foram essa forma de habitar, essa forma, os imigrantes, todo mundo vivia ali nesse espaço muito misturado, muito subversivo, né, e tem toda uma leva importante desse higienismo que vem literalmente passar por cima dos cortiços para construir as grandes avenidas, né? O Rio de Janeiro segue esse modelo de Haussmann lá em Paris, né? Que também teve o mesmo processo de destruir as vielinhas, os barraquinhos, os corticinhos para construir a Champs-Élysées. E a gente constrói o Higiene pensando na ideia dessa forma de habitar no século XIX, que não é mais a nossa, que é essa unifamiliar, cada um com a sua casa, né? Cada vez mais fechados, né? No ambiente privado, e a gente começa a fazer esse processo. Esse é um espaço que estava totalmente tomado de entulho, de bicho morto, de tudo que vocês podem imaginar, e a gente entrou aí para começar a fazer o processo de higiene, que é esse espetáculo, em relação com os moradores. A imagem anterior, a dona Ernestina, que pode voltar uma imagem, também já não está mais viva, mas foi uma figura como vários outros. Esses são descendentes diretos dos operários da fábrica de juta ali do lado, que deram suas histórias para a gente construir as personagens desse espetáculo. Pode continuar. Isso aí já é o espetáculo acontecendo. Esse é um ator em cena.
Aí também uma das escolas que a gente limpou, ali é um desses espaços que estava tomado de mato, isso é uma cena do espetáculo, onde a gente está nessa espécie de cortiço do século XIX. O público ele é participação fundamental nos espetáculos. A gente tem uma pesquisa com prédios históricos, desde o primeiro trabalho, que é o Histeria, e vários outros, e uma relação de interação direta com a plateia. Então, as pessoas foram importantes não só para a criação do espetáculo, os moradores da Vila Maria Zélia, quanto depois, quando o público chega, ele também é fundamental na construção da dramaturgia, uma dramaturgia toda porosa, atravessada de um diálogo dessas personagens do século XIX conversando com as personagens do século XXI. Né? Então, o tempo inteiro a peça se faz com perguntas, com conversas, né, para ir deflagrando as diferenças e as semelhanças entre esses dois tempos. Aí é uma imagem também do espetáculo, tem um grande cortejo pela Vila Maria Zélia até chegar dentro de uma das escolas, onde tem a parte interna que a gente faz como se fosse um cortiço. Né? É importante esse processo na história do grupo, porque é onde a gente estava completamente misturado a vila, a gente chegou lá encantados, é um patrimônio histórico importante, uma das primeiras vilas operárias do Brasil. Até hoje a vila é muito visitada, muito estudada, muito usada até como cidade cenográfica para novelas de época, demais assim. E a gente entrou lá encantados por essa história, encantados pela possibilidade de criar em relação com uma comunidade. Idealizamos muito também, achamos que era uma comunidade. Hoje em dia a gente entende que é muito mais tem muito mais a lógica de um condomínio fechado. Isso é dos nós que a gente vai enfrentar, e a gente se abre completamente para esse espaço. Projeto de 15 meses intenso, de segunda a domingo, na vila, cinema na rua, fórum sobre cidade, oficina para os moradores, para a criança, para os idosos, o livro da memória. A gente escolheu o depoimento de todos os que tinham relação direta com a fábrica, os antigos operários. Então, um projeto muito intenso de criação junto com a vila. E a casa deles, as fachadas, eram um cenário do espetáculo. As crianças faziam o espetáculo com a gente. Então, foi realmente... O grupo se abriu completamente para esse encontro, para essa coabitação. E também foi sofrendo as contradições desse encontro. A gente entendeu no momento, a gente achava no momento que encontrar uma espécie de comunidade organizada, com um desejo de cultura, com um desejo de reflexão crítica, por estarem num lugar onde essa questão do público-privado está muito em xeque, né, muito em questão, por conta de ser um patrimônio, mas a gente foi vendo o quão contraditório é a lógica privada que domina as nossas vidas, também está lá, a relação com a cultura de forma acessória, né? De alguma maneira, a nossa presença lá fica chamando a atenção para essa dimensão pública da ocupação, enquanto que tem muitas pessoas que realmente preferem a lógica privada de alugar, por exemplo, esses espaços para a gravação de comercial ou de novela, ou preferiam que, ao invés de teatro, tivesse um Francas Café, por exemplo. Então, a gente viveu intensamente todas as últimas campanhas eleitorais, né, e o teatro, de alguma maneira, ali, como representante de uma certa ideia de bem público, que também a muitos não era bem-vinda. Então, uma certa idealização nossa de um grupo jovem de teatro, achando que encontrar essa comunidade ali efervescente também caiu por terra, num certo momento. E a gente teve um recuo, onde a gente foi para um espetáculo chamado A Rufus, que eu não tenho a imagem aí, mas a gente voltou para a sala de ensaio, se fechou. É um espetáculo que a Miriam viu as imagens, ele é quase uma alcova, é uma estrutura de arquibancada quadrada, uma espécie de caixa de música. Então, é muito contraditório que a gente saia dessa dimensão totalmente na rua, com as pessoas, para uma sala fechada. Então, foi realmente um recuo nosso. E aqui já é um espetáculo onde você vê essa imagem, escolhi ela porque ela tem essa contradição, né, de um carro dentro de um espaço fechado, onde a gente começa, de novo, a tentar encontrar que relação é essa com esse fora. A gente tinha esse espetáculo que a gente tem morador em cima do nosso teatro, a gente tem moradores do lado, realmente são os nossos vizinhos. Esse carro ele ficava rodando em volta da sala. Isso é uma remontagem, uma adaptação do Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Tem a cena famosa lá do acidente, do atropelamento da Laíde. E a gente fazia o acidente fora, como é uma espécie de delírio da personagem, esse acidente se repetia várias vezes. Então, a gente tinha uma cena de atropelamento real na rua. Então, a vizinha de frente ela falou: olha, eu entendi, né, que para vocês a realidade é ficção, mas a realidade é a minha, e eu não estou feliz com a peça de teatro de vocês, fazendo
buzina e acelerando aqui na minha porta. Então, a gente passou a viver, enfrentar de novo essa relação com fora, não sem encontrar as contradições e as diferenças, né? E aceitar também que não necessariamente é fácil ter um grupo de teatro coabitando ali, sendo seu vizinho. A gente é muito ativo, a gente é barulhento. Então, também não... né? Entender isso também foi importante para a gente começar a criar um novo jogo com eles. Pode ir para a próxima. Essa aí é a igreja da Vila Zélia, e eu também coloquei essa imagem, porque também foi um momento de refazer os votos, né? A gente tinha idealizado essa relação com a vila, depois tomou uns tombos, e aí a gente falou, não, mas a gente quer estar aqui, é importante estar aqui, tem muitos parceiros importantes, não são todos, não é esse lugar, não é esse acolhimento restrito, mas sim, tem pessoas que estão aqui defendendo e construindo essa história com a gente, então a gente realmente voltou a pensar essa relação do fora e do dentro na vila, e a gente vai para o próximo trabalho. Pode continuar. Pode colocar a imagem no 37? Que aí é um momento de super tensão e interessante, uma tensão produtiva entre a vila e a cidade, o grupo e essa dimensão pública, onde a gente cria esse espetáculo, que é o Estrada do Sul. A gente criou ele em parceria com um diretor italiano, Pietro Floridia, e ele reproduz uma espécie de engarrafamento gigantesco que é baseado no conto Autoestrada do Sul, do Júlio Cortázar. E... Como é que você está aí? Posso puxar um pouco? Pode tirar o áudio? Aí eu vou, por favor. Realmente, a gente tentou trazer a cidade para a vila, né? Ih, perdeu, pode voltar. Trazer a cidade para a vila, é esse aí, isso. Pode avançar? Pode avançar aí, está ótimo. Pode colocar. A gente recria uma espécie de imenso engarrafamento, eram 30 e poucos carros, e o público fica, né? Cada ator está num carro, eram 24 atores, cada ator tem uma plateia que fica no carro com ela, né? Então a gente pega essa situação absurda e desesperadora, que é um engarrafamento que todo mundo já viveu, sobretudo na cidade de São Paulo, e tenta deslocar o nosso olhar, né? Deslocar a nossa vivência disso. Nessa história do Cortázar, que é uma espécie de conto, história fantástica, né? As pessoas não podem mais sair, eles ficam semanas nesse engarrafamento, vai ganhando ares absurdo mesmo, e são obrigadas a conviver, né, com todo o estresse que só eles vão sendo obrigados a conviver, e a olhar para o carro do lado, olhar para a pessoa que você deu carona, olhar para quem está com você, que talvez você não fale mais há tanto tempo. E é o entardecer, né, vai caindo a noite no meio do espetáculo, as pessoas têm que dormir juntas, têm que dividir o que tem na bolsa para comer, tem que criar conversa. A peça era muito improvisada, ela não tinha uma espécie de texto hiperdecorado, né, rígido. A gente tinha realmente que começar a conversar com essas pessoas nos carros, com a gente, criar estratégias de sobrevivência, como é que a gente vai se organizar, hierarquicamente, não, líderes, não. Todos esses conflitos começam a se deflagrar ali, né? Dois caminhões colidiram no meio da rodovia. E eles estão há 2 horas tentando tirar esse meu corpo do caminho. Mas quem foi? Você viu? Eu não vi nada. Foi o que fizeram, tá ligado? Não botei fé nesse cara não, no que ele falou. Você sentiu firmeza? Você chegou aqui. Qualquer coisa você vai, eu tô aqui do lado direito. Eu fico, vou ficar... direito é aqui, não é aqui. Isso, esquerdo, o lado esquerdo. Bananas. Fica aí, qualquer coisa eu tô desse lado aqui. Tá, a chave tá no contato. Então grãos. Pronto, vai. Olha lá, olha lá. Pessoal, aqui ó! Faz favor, pessoal. Questão de ordem aqui, ó, Citinho. Eu tomei contato ali com um policial e ele tinha um rádio. Ele me falou que, na verdade, foi um caminhão que tombou e derramou todo o combustível na estrada. Isso aqui é um combustível de avião. Então, enquanto o fogo não consumir, não tem como ficar. A gente tem que esperar. Combustível de avião. Isso, a gente já esperou 4 horas, vamos ter que ficar pelo menos mais 4 horas aqui.
o tempo desse fogo todo ser consumido. Vazou o combustível, só que a coisa foi maior. Por quê? Esse combustível que vazou, pegou fogo, explodiu e derrubou a ponte. Vai ficar travado aqui, sei lá quanto tempo. Tem mais de 6, 8 horas. Pode tirar o áudio para mim? Só, deixa a imagem rolando, só baixa o áudio. Acho que esse é um momento importante nessa história do Grupo com a Vila. A gente está aí já há 10 anos, né, coabitando e tentando inventar formas tanto de se relacionar com essa arquitetura, que ela tem muito papel dramatúrgico nos processos, com os moradores. Por exemplo, tem decisões que são tomadas aí que tem relação direta, por exemplo, no espetáculo anterior, Nada Aconteceu, que a gente fazia o acidente na casa da vizinha, a gente falou, nossa, essa vizinha precisa descansar um pouco. Então, a gente tem a ver, esses carros, essa cena toda foi para um outro quarteirão do bairro. Então, são pequenas e grandes decisões que têm a ver com coabitar, que têm a ver com estar nessa relação muito direta com moradores, né? É também importante, nesse momento, né, por isso tem tanta gente também no espetáculo, a própria ideia de grupo, para a gente, estava muito em xeque, né? Agora nós somos em 6 pessoas, a gente está junto, o grupo tem 16, mas essa configuração está da mesma há 12 anos. Então, são 6 pessoas juntas há 12 anos, sem nenhum vínculo institucional, a não ser essa vontade de estar junto, sem nenhuma hierarquia também. Ninguém manda em ninguém decide nada. A gente tem que realmente inventar diariamente uma espécie de ética de grupo que não está dada em nenhum lugar. Acho que essas questões que a gente falou aqui no começo, a questão da diferença e da igualdade, suportar, lidar, construir a partir da diferença e da alteridade, são questões que ficam muito fortes no grupo de teatro, ainda mais pensando em construção artística, onde eu acho que a arte se cria no lugar da contradição, não no lugar do consenso. Então, mais ainda, como você contemplar as diferenças, né, o espaço da autonomia criativa, de uma certa radicalidade que é necessária para se fazer arte em grupo, né, amadurecendo e nos tornando mais ainda diferentes, porque no começo de um grupo de teatro as semelhanças gritam, então é só paixão, a gente quer fazer teatro junto, a gente quer mudar o mundo junto. Depois de 15 anos de grupo, essas diferenças começam a ficar muito evidentes. Como o coletivo não massacrar as paixões individuais, como as paixões individuais encontrarem ressonância, né, no coletivo. Tem um jogo super complexo, né? Antes, talvez, acreditasse de uma forma meio ideal nisso, né? Acho que a realidade ela é muito mais dura, tem realmente uma ética e uma prática que se faz no dia a dia, não tem receita, não tem fórmula. E a gente foi vivendo isso na prática, né? Nesse processo, a gente abriu o processo para mais 20 atores, para além de nós 6, precisando renovar os vínculos, precisando renovar a forma de criar, precisando ouvir outras pessoas, outras versões de nós mesmos, porque as nossas, né, as máscaras ali dos 6 já estavam muito pegadas à cara, então é muito bom ouvir esses outros que vêm de fora para dar uma nova leitura sobre o que é o próprio trabalho do grupo, sobre o que é cada um desses integrantes. Então, renovar o espaço, trazer outras vozes, trazer outras maneiras de ver, a maneira de criar, de ocupar essa Vila Maria Zélia, renovar a nossa visão sobre a vila foi importante, né? Um lugar que a gente já estava, de certa forma, cansado, né? Com um olhar talvez esgotado. Esse sopro novo que veio desses participantes também revitalizou a nossa paixão por esse espaço. E agora a gente está finalizando, tem uma sequência de imagens, isso. A gente, nesse conflito entre na vila, o dentro, fora, trazer a cidade para a vila, levar a vila para a cidade, a gente criou esse projeto que é de levar uma estufa para a cidade. A gente começou a ter essa sensação de que a gente estava vivendo uma espécie de estufa dentro da vila, porque essa espécie de ambiente ali fechado, onde o próprio grupo pode virar, né, como não se isolar, né, como um coletivo, como não se isolar nesse espaço dentro da cidade, mas que, no entanto, não conversa diretamente, não está necessariamente aberto para dialogar com a cidade. Então, a gente teve muita necessidade de sair da vila mesmo e buscar a cidade de novo, depois desses quase 14 anos lá. E a gente começou a criar esse projeto. A gente tem construído... Pode voltar na última imagem? A gente tem construído
Volta algumas anteriores. Pelo centro de São Paulo, essas estufas. Semana que vem a gente deve construir de novo aí o Vale do Anhangabaú. A gente constrói com as pessoas que estão passando, constrói com essas pessoas que têm acompanhado o trabalho do grupo, e a gente cria essa espécie de que ora é um mirante, onde a gente pode observar o que está acontecendo fora, ora ele próprio é o ponto a ser observado, e a gente cria aí improvisações, cria relações com os passantes, a partir dessa ideia da estufa. Deixei a última imagem, pode ir. Essa aí, simplesmente porque eu não conheço essa pessoa. E era um rapaz que estava passando e a gente estava dentro, né, improvisando na estufa. Uma hora a gente sela, a gente roqueia a estufa, ela fica toda vedada, né, com plástico. E ele tirou um canivetinho da bolsa e ele, por conta própria, veio e começou a abrir buracos na estufa. E ele entrou. E uma hora alguém botou uma música, alguém decidiu botar uma música no celular e a gente começou a dançar dentro da estufa. É alguém que estava passando, alguém que não conheço, que decidiu, por conta própria, se relacionar com esse evento ali, com essa coisa infiltrada no cotidiano. Isso aí é uma segunda-feira, às 11 horas da manhã. Então, a gente tem tentado brincar com esse cotidiano da cidade, né, que coisas podem alterar ali a nossa percepção, o nosso lugar que a gente passa todo dia, e, de repente, criar uma espécie de ruído para que a gente pare um pouco, olhe um pouco, se encontre um pouco. Então, esse nosso projeto de agora, ele é talvez o menos teatral de todos. A gente trabalha com peças de teatro, a gente não é um grupo de intervenção. E esse é o mais que tem um caráter de intervenção. A gente não sabe se vai ter nenhuma dramaturgia estruturada, trabalhar com personagem, nada disso. Talvez seja algo que simplesmente aconteça a partir, a gente abra um caminhão com essas coisas todas e comece a montar com quem estiver ali passando e com coisas que a gente possa improvisar a cada dia. Assim. Um pouco o nosso desejo do grupo agora é de tentar ir para a cidade, coabitar com esses outros, perceber que história é essa que a cidade tem para nos contar, talvez trazer essa história para a vila, que está assim num momento muito fechado, com uma lógica muito forte de condomínio, com uma percepção muito restrita sobre o público, sobre a cidade de uma forma mais ampla. Então, talvez essa nossa experiência de ir nos faça voltar diferentes, renovados de alguma maneira, com talvez algo novo, algo para contribuir aí, porque a gente já não estava se sentindo mais capaz de contribuir, de renovar o próprio olhar ali dos moradores. Então, esse é um pouco o nosso momento de agora. E enfim, é esse desejo, né, que o nosso próprio olhar ele se desloque aí em relação a esses outros desconhecidos passantes. E acho que é isso.